Deixa eu ver, acho que está gravando. Tá, ok, pronto. Boa noite, pessoal. Bom, como eu tinha prometido, né, eu fiquei de relembrar vocês algumas coisas a respeito da nossa avaliação. E aí, eu quero lembrar vocês aqui de alguns aspectos que são importantes. Primeiro, né, tanto as proteínas como os lipídios, vocês precisam saber qual é a função desses macronutrientes no nosso corpo. Quais são os alimentos fontes desses macronutrientes no nosso corpo? Então, essa revisão das características que ele tem, da funcionalidade, é importante vocês saberem especificamente. Aqui eu quero mostrar para vocês, né? Aqui, ó, as funções. Quais são as principais funções que a gente tem dessas proteínas especificamente? E aí eu quero chamar a atenção especificamente de vocês disso aqui, ó, né? Porque, por exemplo, em estados de grave desnutrição ou que a pessoa não tem proteínas disponíveis. Quando chegar no estado muito grave, normalmente a pessoa ela vai começar a dificultar a funcionalidade no corpo. Então, em estados de grave deficiência de proteínas, uma das últimas coisas que o corpo produz tipo assim, ela preserva ao máximo a função da produção das enzimas e dos hormônios. Para chegar ao ponto de não ter proteína para a produção de enzimas e hormônios, é tipo o fim do caminho, né? Não tem mais muitas alternativas. A partir do momento que você não produz hormônio, não produz enzimas por falta de proteína, seu corpo não tem mais viabilidade de funcionar. Ele não tem mais proteínas necessárias para desenvolver outras atividades, sendo que essa é uma das mais básicas que a gente tem. Mas aí as proteínas têm todas essas funções, né? A exigência de proteína aumenta com o aumento da idade, especificamente, e conforme você diminui a necessidade dietética dessa proteína, e aqui é mais ou menos o caminho que as proteínas seguem no nosso corpo, de um modo geral. Lembrar que tanto das proteínas como dos lipídios, eu preciso entender o aspecto digestivo que tem, né? Então, lembrar que, por exemplo, eu só consigo absorver proteínas na forma de aminoácidos e eu só consigo absorver lipídios na forma de ácidos graxos livres. E aí eu preciso ter etapas no meu processo digestivo, etapas no meu corpo, até chegar à transformação da proteína em aminoácido e a transformação do lipídio em ácidos graxos, né? A gente tem etapas a serem seguidas até esse processo. Aqui é o que acontece no processo digestivo, onde a gente tem, por exemplo, o tripsinogênio convertido em tripsina pela enteroquinase, que faz esse processo, e aí essa tripsina produzida, ela vai ativar o quimiotripsinogênio em quimiotripsina, proelastase em elastase, procarboxipeptidase A em carboxipeptidase A, e a procarboxipeptidase B em carboxipeptidase B. Ou seja, para digestão das proteínas, que todas essas partes aqui, ó, estão envolvidas na digestão da proteína, eu preciso da tripsina, que faz parte do processo digestivo, de um modo geral, da própria proteína, né? Aqui é a mesma coisa do outro, a gente já falou. E aí, nas proteínas, a gente tem dois processos específicos, que é a transaminação e a desaminação. A transaminação é a transferência do grupo alfa-aminoácido, alfa-amino para alfa-cetoglutarato. Isso acontece dentro do ciclo de Krebs, especificamente quando eu preciso fazer a produção de energia a partir dos aminoácidos propriamente dito. E a desaminação, chamada de desaminação oxidativa, consiste na remoção do grupo amino dos aminoácidos sob a forma de amônia livre, né? Ocorre principalmente no fígado e no rim. Então, a desaminação é quando eu retiro o grupamento amino para que a amônia fique livre e seja eliminada. Então, é como se na desaminação é uma etapa do processo digestivo e de aproveitamento dessa proteína. A transaminação, eu incluo o grupamento amino para que seja digerido e possa gerar energia. Então, aqui eu gero energia, aqui eu consumo energia dentro desse processo especificamente. Lembrando que isso acontece no fígado e no rim, porque eu preciso do fígado para converter a amônia em ureia e o rim para excretar a ureia do nosso corpo, né? O que mais? Aqui é, como eu falei para você, né? A transaminação, onde o músculo transforma os aminoácidos em piruvato, esse piruvato em alanina, e o fígado capta a alanina e transforma em piruvato novamente, podendo entrar num ciclo. Então, vocês conseguem observar aqui o ciclo desse processo, ou também chamado ciclo da ureia.
dentro do nosso corpo, né? A gente falou dos aminoácidos essenciais, são aqueles que a gente precisa consumir na nossa dieta especificamente, então sem eles nós não conseguimos sobreviver. E os aminoácidos, a gente tem dois tipos, né? Essenciais e não essenciais, que os não essenciais é aquele que nosso corpo consegue produzir a partir da degradação de proteínas e ou de outras fontes. A gente consegue, o corpo consegue produzir, os essenciais não, a gente não consegue, né? E uma proteína considerada de alto valor biológico são aquelas que têm todos os aminoácidos essenciais. Então, as que têm todos os aminoácidos essenciais, a gente chama de proteína de alto valor biológico. Foi o que nós comentamos, né? Deixa eu ver. Aqui alguns fatores que interferem na digestibilidade da proteína. Como é que isso interfere? Deixa eu abrir o outro aqui. E aqui. Bom, na nossa aula de lipídio, especificamente, nós falamos, né, que o lipídio ele passa por todas essas etapas, especificamente onde a gente consegue produzir energia através do lipídio também. Inclusive, o lipídio é uma fonte energética mais eficiente do ponto de vista de geração de energia, porque 1 grama de lipídio equivale a 9 quilocalorias, diferente do carboidrato e da proteína, que equivale a 4 quilocalorias cada um. Então, a gente tem que o lipídio ele é mais do que o dobro de fornecimento de energia do que os outros macronutrientes. Nós falamos desse processo oxidativo que tem do lipídio para geração de energia, né? Então a gente faz uma beta-oxidação, essa beta-oxidação libera o acetil-CoA, esse acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, gerando energia. E cada tipo de gordura vai ter, vamos dizer assim, um valor energético diferente. Então, por exemplo, o ácido palmítico, que tem 16 carbonos, ele consegue dar 7 voltas de beta-oxidação, e essas 7 voltas de beta-oxidação consegue gerar 5 ATPs, com 5 ATPs de volta, gasta 5 ATPs para dar volta, produzindo 35 ATPs. Sei que no final do processo todo, né, essas 7 voltas gera acetil-CoA, que entra para o ciclo de Krebs, que gera mais energia, dá 129 ATPs, por assim dizer. Então, é um processo bastante eficiente aqui em relação aos demais, né? A gente citou todos esses processos que acontecem, e aí eu preciso que vocês saibam que, por exemplo, na nossa atividade, carboidrato, proteína e lipídio, eles são geradores de energia, né? Tanto o carboidrato como a proteína e o lipídio, eles são geradores de energia, mas na sua forma mais simples. Então, aminoácidos, é, monossacarídeos e ácidos graxos são geradores de energia e a gente consegue ativar o ciclo de Krebs, a gente consegue produzir energia a partir dessas três fontes especificamente. Deixa eu olhar aqui o que mais que eu preciso falar. Bom, sobre as vitaminas e os minerais, meio que nós já fizemos a revisão na aula passada, onde vocês precisam saber quais são os alimentos que são fontes, quais são as características que a pessoa tem quando ela deixa de consumir aquela vitamina ou aquele mineral, né? São os aspectos básicos que a gente tem da deficiência dessas deficiências. E aí, uma coisa que eu chamei bastante atenção na revisão da semana passada é que normalmente o zinco é um dos minerais que tem sintomas mais generalistas. Eu não consigo bater o olho e saber que é uma deficiência de zinco. A gente suspeita, propriamente dito. Então, a gente tem essas características e vocês precisam saber. Lembrando que, por exemplo, a gente tem proteínas que são essenciais no nosso corpo, como é o caso da albumina. E aí, eu citei para vocês que pacientes que têm problemas hepáticos, ou deficiências de proteína, normalmente, se ele não tiver albumina no corpo, uma das principais sintomatologias que tem é o extravasamento de líquido das veias e artérias. Então, a gente tem o que a gente chama uma desregulação da pressão
líquida corporal. Então, a gente chama de a função da albumina é regular a pressão coilóide-osmótica. Então, normalmente, na ausência da albumina, a pessoa vai desenvolver uma barriga d'água, ela vai inchar os pés, entre outros sintomas, especificamente uma das características importantes que a gente tem. Quando a gente falou das vitaminas, nós falamos também que algumas umas dependem das outras, né? Por exemplo, o cálcio, ele precisa da vitamina D ativada para ser absorvido. Então, por exemplo, quem faz essa ativação normalmente é o fígado e o rim. Então, o fígado e o rim converte a vitamina D através da luz solar na sua forma ativa, que é 1,25 decolicalciferol. Só depois disso é que se liga com cálcio e vai absorvido. Antes disso, não tem esse processo de metabolização para ser acontecido. Isso acontece com a maior parte das vitaminas e minerais, e lembrar que existe uma substância chamada de fitatos, que são fatores antinutricionais, vocês também devem ter visto isso lá em bromato, isso dificulta a absorção das vitaminas e dos minerais, entre outras substâncias. Então, se eu tiver uma alimentação muito rica em fitatos, né, em fatores antinutricionais, eles vão interferir na absorção das minhas vitaminas e minerais de modo geral. Nós falamos que tem... Deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Nós falamos, né, que tem as fontes de carboidratos, proteínas e lipídios. Então, por exemplo, quando eu falo de carboidrato de origem vegetal, essencial para a nossa alimentação, a gente precisa lembrar do amido. O amido de origem vegetal, perdão, de origem vegetal, o amido é a principal forma que nós temos de armazenar carboidrato. E nos seres humanos, a maior forma de armazenamento de carboidrato que a gente tem é o glicogênio. Então, de origem nos vegetais, eles armazenam energia na forma de amido e nos seres humanos na forma do glicogênio, né? O que mais? Já falei. Eu citei isso, é lembrar que vocês precisam conhecer quais são as fontes, né, de vitaminas, minerais, proteínas, lipídios. Então, por exemplo, quando eu falo de proteína de alto valor biológico, a gente só encontra proteínas de alto valor biológico majoritariamente em proteínas de origem animal, né? E nas proteínas de origem vegetal, um dos alimentos que tem uma qualidade proteica mais semelhante às carnes é as leguminosas, feijão, soja, entre outros. Mas nunca será igual, né? Eles não têm proteínas de alto valor biológico. É uma das características principais que a gente tem. Eu lembro que eu citei para vocês que algumas vitaminas são termossensíveis, né? Por exemplo, ou termoinstáveis, como a gente diz. Que eu já trabalhei dosando vitamina A, e aí pré-dosar a vitamina A tinha que ser no escuro, porque a luz interferia na qualidade dessa vitamina. Isso acontece também na vitamina C. Normalmente, alimentos que são ricos em vitamina C a gente tem que consumir cru, porque a partir do momento que eu aqueço, eu degrado essa vitamina C, ele não vai ter a função no nosso corpo. Então, vitamina A e vitamina C são as mais instáveis. Vamos dizer assim, que aquecimentos ou outros fatores externos acabam alterando suas características de um modo geral. Mas lembrar que nas gorduras, as duas principais, mais importantes que a gente tem, né, são os ácidos graxos ômega 6 e ômega 3. E aí lembrar quais são as fontes de ômega 6 e ômega 3 que a gente tem. E nesse grupo, um dos alimentos melhores que nós temos e de melhor custo é a sardinha. Sardinha é uma excelente fonte de ômega 3 e de ômega 6 na natureza. E lembrar que peixes de água rasa, eles não são fontes de ômega 6 e ômega 3, porque para desenvolvimento dessa gordura poliinsaturada, eles precisam viver em águas profundas. Então, normalmente, a sardinha, por natureza, ela já vive em águas profundas e geladas. Tem que ter bem essa característica. Então, ela já vive com essa característica, então, para ela é mais fácil ter essa composição. Não sei se vocês lembram, porque eu falei para vocês que normalmente alimentos que são ricos em proteína têm uma tendência a feder mais. Não sei se vocês lembram, se a gente comentou
Por que que normalmente o pessoal de academia tem tanta flatulência, né, tanta presença de gases? Uma das principais características é que as proteínas elas têm enxofre na sua composição. Então, a grande maior parte dos aminoácidos e das proteínas, pela presença do enxofre no processo digestivo de fermentação, eles acabam liberando esse enxofre. Então, gera esse mau cheiro. Especificamente, então, a gente tem essa característica aí muito marcante deles durante esse processo. Tem que entender a composição, né? Lembrar sempre que quando eu falo de anemia, nós comentamos sobre isso, inclusive na aula passada, né? A gente tem tipos diferentes de anemia, e aí quando eu falo da deficiência de ferro, o efeito do ferro no nosso corpo é que a hemoglobina não consegue carregar o ferro. Então a hemácia está lá do tamanho normal dela, mas ela não consegue se desenvolver. Se a pessoa tiver uma deficiência de vitamina B12, tipo os vegetarianos, a principal característica que a gente tem nos vegetarianos por essa deficiência é que eles apresentam alguns sintomas que são bem característicos, como exemplo, fadiga, parestesia, né, que é uma letargia, uma dificuldade de movimento, e ainda a glossite, que é uma característica bem específica. Então, quando o vegetariano não consome alimentos de origem animal, que é a nossa principal fonte de vitamina B12, eles tendem a cursar com anemia chamada de megaloblástica, né? A hemácia ela cresce tanto que ela não consegue mais carregar o ferro, então ela fica disfuncional. Vai ter um RDW pequeno para indicar que existe pouco espaço entre as hemácias e é bem característico pela deficiência de B12, né? E normalmente isso vai estar relacionado também com um fator intrínseco para poder entender esse aspecto como um todo. Sempre lembrar que aminoácidos, glicose e ácidos graxos, eles geram acetil-CoA, consequentemente eles entram no ciclo de Krebs e geram ATP. Então esses três são os principais geradores. Aminoácido, glicose ou carboidratos de modo geral e os ácidos graxos são os principais geradores de energia que a gente tem, sendo que a glicose ou os monossacarídeos são os principais, são os mais fáceis de utilização, né? E uma coisa que é importante vocês saberem, quais são os aminoácidos essenciais. Porque uma vez que vocês saibam quais são os aminoácidos essenciais, vocês conseguem ter um feedback. Porque assim, os essenciais são em menor quantidade. Os não essenciais são maior. Então você sabe quais são os essenciais. Sabendo os essenciais, você elimina que todos que não estão naquela lista que você sabe quais são os essenciais são os não essenciais. É importante que a gente saiba também, né? São de cada um. Bom, minha gente, o que eu tô me lembrando é isso. Eu acho que isso dá para ter uma ideia bacana de como vai ser a avaliação, né? Não é nada difícil, como eu estou citando para vocês, são coisas que a gente já vem falando ao longo do tempo, então dá uma revisitada nessas questões, dá uma olhadinha nos slides com base nisso que eu estou falando, que para que vocês tirem nota boa. Muita gente se perguntando sobre a questão do ajuste da nota da prova. Segundo Brenda, a nota do seminário e a nota do artigo vai contar para V1. Então, na hora que vocês estiverem fazendo a prova, eu ajusto a nota lá. E aí a V2 fica valendo 10 normalmente, né? Se tiver o questionário, a gente vê depois como faz. Mas, em geral, eu vou colocar a prova valendo 10. Hoje eu deixo valendo 8 e depois eu extrapolo para 10. Eu vou decidir isso amanhã. Mas é importante se vocês saberem que durante a prova eu faço ajuste da nota. O restante é vocês estudarem para tirarem uma excelente nota aí. Um abraço para todos, bons estudos e até terça-feira. Tchau, tchau, pessoal.